Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos te dar graças, glórias e louvores por tudo que o Senhor está fazendo aqui em nosso meio. Manifeste o teu poder, Senhor. Nós queremos um avivamento poderoso e profundo na vida de cada um de nós aqui. A Ti seja dado todo o louvor e toda a honra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, o que é uma célula? A gente, quando fala em célula, fala sobre aquilo que é a nossa vida. Ok? A gente fala sobre o dia a dia, porque não existe corpo humano sem célula. Ok? Infelizmente, esse nome leva uma pecha muito ruim em alguns lugares. Por quê? Porque alguns cometeram abusos. Mas a existência do falso não anula a existência do verdadeiro. Ok? Não é o fato de haver cristãos que estão fora da visão que significa que todos estão fora da visão. Não é o fato de haver cristãos carnudos que todos os cristãos são carnudos. Amém? Então, a Bíblia compara a igreja de Cristo ao corpo humano, mostrando que diversos membros compõem o mesmo corpo. A célula é a base de todo o organismo e é a somatória das células que compõem o corpo. Assim também é com a igreja. A célula é o que chamamos de comunidade cristã de base. Um grupo de pessoas que se reúne semanalmente para comunhão, adoração, edificação e evangelização. Então, a gente entende que uma célula, a gente ouviu muito isso, né, lá no passado, né, quando a religião romana era a religião predominante no Brasil, né, a comunidade cristã de base, essa coisa toda. Não, mas a comunidade cristã de base é tão somente a menor unidade ou a menor comunidade dentro de uma comunidade, ok? É uma comunidade dentro de uma comunidade maior. É por isso que é tão importante termos a reunião no templo e nas casas. Um templo, ele não pode te dar uma ideia de uma grandeza que você não participe dele. Na verdade, o templo ele te dá uma ideia de algo grande, de você participar de algo grande. A célula te dá o sentido de família, de unidade de fé. Muitas pessoas falam, eu gosto de igreja pequena. Irmãos, o problema não é a igreja ser pequena ou a igreja ser grande. O ideal é a igreja ser grande com o espírito de uma igreja pequena, comunhão, adoração em conjunto, evangelização e todas essas coisas. Então, aqui na definição de célula, está escrito assim: uma célula é um grupo constituído de 5 a 12 pessoas, reunindo-se semanalmente para aprender como se tornar uma família, adorar ao Senhor, edificar a vida espiritual um dos outros, orar uns pelos outros e levar pessoas ao Evangelho. Cada célula, melhor dizendo, deve ter no mínimo 5 pessoas. E não é ideal que ela ultrapasse o limite de 12. Irmãos, uma vez fizemos uma célula na casa de uma certa irmã nossa que encontra-se em nosso meio. E nessa dita célula tinha umas 60 pessoas, né? Era isso? Alguém contou, não foi? Foi, acho que 40 e poucas pessoas, né? Tipo assim, ninguém entendeu nada. E todo mundo, né? Nem deu para ter aquela comunhão próxima, gostosa, porque eram pessoas que a gente não conhecia, aquela coisa toda, mas não foi esse o problema. O problema é que era muito grande. E célula não pode ser grande. Por isso que quando ela chega a 12, ela precisa multiplicar. E para multiplicar, a gente precisa de alguns requisitos que a gente vai ver daqui a pouco. Ok? Então, se a gente tiver esses requisitos, talvez exista até menos de 5 pessoas nesta célula, mas ela é uma célula porque ela tem esses requisitos. A gente vai falar sobre isso ainda hoje. Então, quando a gente fala 5, é que vão ter esses requisitos, mais 2 pessoas para a gente começar o trabalho. Ok? Mas se houver 3 pessoas, ali onde houverem 2 ou mais reunidos no meu nome, estarei eu no meio deles. Aqui no quadro diz assim: a célula é muito maior do que a sua reunião. A nossa célula não acontece apenas na quarta-feira às 7h30 da noite. É bom que isso fique claro. Porque quarta-feira às 7h30 da noite acontece a nossa reunião. Só que todo momento em que
Silas encontra com Júlio, Júlio encontra com Rafael, a célula está acontecendo. No momento em que alguém está orando por alguém, e espero que você esteja se lembrando de orar pelos membros da célula, orar por aqueles que vão se tornar líderes, pelos líderes em treinamento. Sempre que isto acontecer, a célula está acontecendo. Fala, Júlio. Não, a gente tirou um papelzinho essa semana para orar. Eu fiquei sabendo, amanhã na quarta-feira vai ter um negócio de um amigo oculto de oração, né? Glória a Deus, aliás, já tá no grupo da igreja. Eu sei que todo mundo viu, que todo mundo leu o grupo, né? Todo mundo acompanha o grupo, não é, Silas? Então, já está lá já está lá o roteiro, amém? Você já pode acompanhar lá, fique em paz. Vou mandar para a senhora, irmã Vilma, tá? Tem que preencher aquele negocinho para a gente, preenche, traz. Depois eu explico a senhora isso, com calma, tá bom? O que não é uma célula? Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem. O que é? Grupo de estudo? É reunião de oração? É o que? Veja, está aqui, ó. O que não é uma célula? Grupo de oração. Na célula tem oração, mas ela não é um grupo de oração. Estou na página 2. Não é um grupo de estudo bíblico. Tem estudo bíblico. A gente estuda aquilo que foi falado no domingo, mas ela não é um grupo de estudo bíblico. Célula não é grupo de discipulado. Grupo de discipulado, ele serve uma outra função. Logo vou fazer aqui. Vamos todos os marmanjos estarmos juntos aqui ou em algum lugar, ou quem sabe em cima do monte. Aleluia, glória a Deus. E a gente vai fazer um grupo de discipulado ali. Por quê? Porque depois você vai poder replicar isso lá na frente com os seus discípulos. Grupo de cura interior, irmão, quando você vê alguém falando assim, fica em posição fetal, lembra que você está no ventre da sua mãe. Irmão, corre disso, hein? Não, pelo amor de Deus. Ok? Não é grupo de cura interior. Não é grupo de apoio. Eu sou Austin, eu sou alcoólatra, eu sou alcoólatra e estou limpo há 15 anos. Tem 15 anos que eu não boto uma gota de álcool na boca. Graças a Deus. E vou ficar mais 40, 50, até Jesus voltar e me replantar essa terra. Amém? A célula não é um ponto de pregação, onde tem um pregador. Aliás, os piores líderes de célula somos nós. Pastores, obreiros, sabe? Que a gente pode ter de achar que a célula é o nosso púlpito e aquela coisa toda. E repita comigo, e vai fazer, e vai acontecer. Aleluia, que pregação gostosa ontem. Amém? Então isso não é célula. A célula não é um ponto de pregação. Amém? Então qualquer grupo com as seguintes características: grupo fechado, criado só para pessoas de um departamento de igreja. Qualquer grupo que não tenha multiplicação como objetivo. Experimentamos isso aqui. Embora falássemos sobre multiplicação, o nosso PGM, que é a mesma coisa que célula, se tornou um grupo de comunhão. Mentira ou verdade, igreja? Entende? Então, qualquer grupo que não tenha multiplicação como objetivo está muito gostosinho. Irmãos, bota uma coisa no teu coração e na tua mente. Além de você renunciar, você vai ter que se desafiar. Se você quiser fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai ter que se desafiar. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Deus vai te pedir mais do que você tem dado. E assim a gente caminha com Jesus. Ok? Claro que é muito gostoso e muito bom fazer aquilo que a gente já sabe, fazer aquilo que a gente gosta, fazer aquilo que a gente pensa. Mas o Senhor diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os meus caminhos, os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Ok? Então muitas vezes aquilo que a gente acha que é o pensamento correto, ou o nosso caminho, o caminho do Senhor, o pensamento do Senhor é muito mais alto. Então entenda, se você estiver confortável naquilo que você tem feito, saiba que logo papai vai te desafiar de novo, para que você possa crescer mais e mais. Porque o Deus que te trouxe aqui é o Deus que te leva lá, é o Deus que te leva por lá, e Ele sempre quer te levar além. Amém? Amém. Onde a célula se reúne? A maioria das células se reúne em residências. Parece que a casa, lar, a habitação da família, tem mais afinidade com a ideia de igreja no lar no Novo Testamento.
Ok? Mas também existem casos de células que se reúnem em empresas. Eu tenho pensado muito, pedido muita direção a Deus, que Ele tem falado comigo há muito tempo já para iniciar uma célula lá no escritório. Por que o senhor não iniciou ainda, pastor? Porque as pessoas vão confundir as coisas. Ok? Vão confundir as coisas. Ah, mas aqui no escritório, não sei o quê, até tem espaço. Mas eu não quero gerar um desconforto. Mas haja no meu coração essa chama. E quem sabe, logo, logo, eu alugo um coworking lá da vida, tirando dinheiro do meu bolso para fazer mais uma célula lá, para a glória de Deus. Amém? Que foi interessante falar. No item anterior. Qualquer grupo que não se submeta à liderança geral da igreja. Existe uma visão a qual todos estão submissos. Essa visão vem de Deus para o pastor, para os pastores, e dos pastores para toda a igreja. Amém? Passar disso é motim. Oi? Passar disso é O motim. que passar disso é motim, é coisa do capeta, irmão. Está repreendido nesse nome de Jesus. Amém? Então eu quero falar agora sobre a superioridade do modelo de célula sobre os modelos históricos. Eu não vou citar todos, que são muitos, tá? Mas vou citar alguns que são bem interessantes de citar e a gente faz uns breves comentários. A perspectiva e foco, está vendo aí tema, igreja convencional e igreja em células. Existe uma diferença de igreja em células e igreja com células. Alguém sabe me dizer qual é a diferença entre uma e outra? Qual é a diferença entre igreja em células e igreja com células? Igrejas em células são pequenas igrejas em cada ponto. Pontos de igreja. Tipo, tem um culto na célula, são igrejas em células. Uma reunião na célula. Um culto, não? Sim, é um culto. E a igreja com células é a nossa base. A nossa igreja com as células, que é outro foco sem ser igreja. Então, vamos lá. É quase isso, mas não é bem isso. O que acontece? A igreja em células, tudo gira em torno das células. As células são a base, ou as bases, ou a base da igreja. As células são a base da igreja. A igreja com células significa que o ministério celular é mais um ministério que... Faltou o termo, não acredita? que rivaliza com o louvor, rivaliza com a escolinha. Então eles estão brigando entre si. Não entendi, desculpa. Não, vou te explicar então, vamos lá. Igreja em célula. Tudo que acontece dentro da célula hoje tem por base as células. Ok? Se a nossa igreja fosse uma igreja com células, as células seriam mais um ministério. Ok? As células não seriam o cerne, a alma da igreja. Elas seriam mais um ministério, assim como é o louvor, assim como é o ministério de visitação, e eles ficariam lutando entre si. Porque normalmente todos esses ministérios eles lutam entre si por maior atenção do pastor, por maior orçamento, etc, etc, etc. Lembra da experiência que já tivemos lá atrás? Então, é basicamente isso. Entende? Está aqui, ó, igreja convencional. O ponto focal é a congregação. Aí a gente, por exemplo, os nossos irmãos batistas, eles começam com uma missão batista, depois eles se tornam a congregação batista e depois eles se tornam a igreja batista. O ponto focal é a congregação. Os nossos irmãos assembleanos, o ponto de pregação, ok? Então, um ponto de pregação, quando ele vai crescendo, ele se torna uma subcongregação, e depois de tornar-se uma subcongregação, ele se torna uma congregação. Até que, por algum motivo, algumas igrejas dão autonomia a essa igreja, ela se torna uma igreja, Assembleia de Deus de alguma coisa. Ok? O ponto focal da igreja em células é a célula. Olha ali o que está ali no texto. Cadê? Aqui está o versículo 1, eu quero o versículo 2. Filemon, capítulo 1, versículo 2. E a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Mais de 5 livros da Bíblia falam sobre a igreja nas casas. A gente já vai chegar lá. Beleza? Dever pastoral. Pregar bons sermões, fazer casamentos e enterros, festas ocasionais e muitas visitas. Na igreja em células, é modelar a vida de outros crentes para que eles ministrem. Irmãos, prestem atenção.
A célula é a igreja nas casas. É ali que a igreja se reúne e é ali que os líderes, os irmãos e todos os irmãos devem se ver como líderes auxiliares. Não é apenas o líder e o líder em treinamento, todos ali são auxiliares. Todos ali buscam por todos, todos ali oram por todos, todos ali pastoreiam. Ok? Embora não haja o reconhecimento humano da imposição de mãos, ok? O líder da célula, ele é o pastor daquela célula. Ponto. É por isso que gera muita confusão quando não há explicação a respeito disso. Por quê? O que o pastor faz, irmãos? Primeira coisa que o pastor faz, alguém pode me dizer? Cuida. Mas o que? Pastor visita? Visita. Pastor intercede? Mas acima de tudo isso, sabe o que o pastor faz? Eu descobri que ele não cuida de ovelhas. O foco do pastor não é cuidar de ovelhas. Que é isso, pastor? O que o senhor está falando para mim? Eu sempre ouvi que o foco do pastor é cuidar de ovelhas. Não, o foco do pastor é gerar novos líderes, para que esses líderes cuidem das ovelhas. É isso que a gente não entendeu ainda. Formação de caráter. Igual na pirâmide de Jesus, né, pastor? Ele era Jesus, os discípulos. Cuidado com esse uma pirâmide, Rafael. Cuidado com... Não, eu entendi. Calma aí, Júlio. Eu entendi o que você quis dizer. Não, eu entendi. Eu entendi o que você quis dizer. Só que esse termo pirâmide. Esse é o termo rei. Tá, mas vai, segue aí. É isso mesmo que você está falando. Eu entendi o que você está falando. Educação, né? Aí, Isso. Depois os discípulos trabalharam para a mesma situação. Em verdade, vos digo que vocês farão as mesmas obras que eu faço, e farão maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Jesus investiu em pessoas para que essas pessoas continuassem a obra, e até hoje nós estamos falando dele, do ministério deles. Primeira, segunda, terceira, quarta geração e a eterno. Ok? Então a gente entende que o verdadeiro sucesso de um líder não é quando ele cresce e bate recordes, mas é quando o seu liderado o supera. Esse é o verdadeiro sucesso de um líder. Sabe, pai, e todo líder de célula, ele é um pai ou uma mãe espiritual. Sabe, quem aqui é pai e mãe? A alegria de um pai e mãe, segundo o coração de Deus, é que seu filho chegue aonde ele não chegou. Sabe? Eu sempre falei para os meus filhos, para vocês é muito fácil, não sei o quê. Olha a estrutura que vocês têm, cara, mas a minha vida era a minha vida no passado, a deles é dele. Deles é deles, entendeu? Cara, sabe quando eu tive um videogame na minha vida? E vou parar por aqui, senão a gente vai ficar falando de tristeza. E se eu vou falar de tristeza, meu tempo não dá. Entende? Então, a gente prepara o caminho para os nossos filhos irem além daquilo que nós fomos. Tem uma foto que foi tirada e foi colocada aqui no dia do pastor, que aquela foto é profética. A pastora falou, eu tinha percebido isso. Os futuros pastores da CA estão naquela foto. Eu já estou orando nesse sentido. Porque Deus vai fazer de vocês grandes pastores, grandes homens e mulheres de Deus, grandes apacentadores, grandes cuidadores. E vocês vão treinar outros para serem maiores do que vocês foram, porque vocês vão ser maiores do que eu fui. Esta é a obra do Evangelho. Ok? Graças a Deus, sou muito feliz com minha casa, com o trabalho que Deus me deu, com a esposa que Deus me deu, com os filhos que Deus me deu. Eu também. Já também, né? Agregado. Mas eu tô me sentindo triste. Estava. Proibimos esse rapaz de ver o jogo do Flamengo lá conosco, vascaíno, chinfrim, e ainda fica secando o Mengão na nossa frente, né, Breno? Não tem um pingo de vergonha. Ok? Mais o que aqui? Tamanho dos grupos, grandes, genéricos e impessoais, a grande igreja, a grande congregação, né? O cara chega aqui e aceita Jesus hoje, que lindo, maravilhoso, teve festa no céu. Ninguém sabe o nome do cara, ninguém sabe onde ele foi, ninguém sabe onde ele é, aquela igreja que chamamos de rodoviária. A célula não é a comunidade cristã básica, é a família nas casas. Amém? Discipulado, tá aqui, ó. Não, palavra-chave. Vai, pregue o evangelho, traga pessoas, convide pessoas, traga pessoas para o culto, etc, etc, etc. Célula, venha e cresça conosco. Então vá e faça discípulos. Você vem para crescer conosco
E daí você vai fazer discípulos. Irmão, que coisa linda! Quando você ganhar uma alma para Jesus, discipular essa alma, e essa alma for ao batismo, e você lá no batismo desta alma, junto com os seus pastores, ajudando no batismo desta alma. E tem base bíblica para isso, mas isso aí é um outro dia que a gente fala sobre isso. Mas Júlio já sabe, né? Júlio guardou essa no coração. Pelo Evangelho. Oi? Justamente pelo Evangelho. Irmãos, quando Filipe batizou o eunuco etíope, ele era pastor? Não. A Bíblia diz que Jesus batizava mais discípulos do que João, mas ele mesmo não batizava, quem batizava eram os discípulos. Paulo chegou a dizer assim: eu não sei se eu batizei algum de vocês não, talvez eu tenha batizado os Stréfanos da casa deles, mas eu não sei se eu batizei mais alguém. Por quê? O que Paulo estava dizendo ali é que eles estavam querendo instituir, pasmem irmãos, a igreja de Corinto estava querendo instituir o batismo em nome de Paulo. Por isso que Paulo falou isso, falando, batizei alguns poucos de vocês. Batismo não salva não, embora alguns digam por aí que batizado salva para sempre. Batismo não salva não, irmão. Batismo é confissão, batismo é remissão de pecados, batismo é sepultamento do corpo da velha criatura. Batismo é isso, são 3 funções, ok? Confissão pública, remissão de pecados, sepultamento do corpo da velha criatura, somente isso. Batismo não salva, batismo não cura, batismo não liberta, ok? Que interessante, olha aí. A igreja primitiva e os pequenos grupos. Peraí, pastor. Vamos pensar. A gente está na outra página. Ok? Olha que coisa interessante, irmãos. Eu vou ler aqui, não vou lá, porque aqui é mais rápido de ler. Do quadro. Próximo título, isso. Oi? A igreja primitiva e os pequenos grupos. Atos 2, 46 e 47. E perseverando todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, templo, casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Quem lê Atos 5:42? Vamos ler, gente, vamos participar, vamos lá, Atos 5:42. Dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Quem lê Romanos? Vamos lendo, gente, na sequência aí. Romanos 16, 3, 5. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está na casa deles. Quem lê Romanos 16, 1 e 2? Recomendo-vos Pode ir, vai. na fé. Sem briga, irmãos. Que está servindo a igreja de Sincreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudais em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Romanos 16, 3 e 5. É. Tá repetindo então, cara? Romanos 16, 10. Saudai a Pérez, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóteles. Aristóbulo. É só virar aqui, Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso que estão no Senhor. Quero ver quem lê 16, 14 agora. Agora eu quero ver quem lê. Olha isso. Quero ver quem lê. Quem vai ler aí? Pastor não pode participar, lembra? Ah, Já sabe de tudo, o pastor já sabe de tudo. Tá bom, vou aqui. Saudai assim. Que se entregou. Você entendeu? Não, não me rendi não, porque tá todo mundo. Não, a gente pode ler, vai ler. Então vai ler aí. Vai, brabo. Saudai Assíncritos, Legonte. Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filógulo, Filógulo. Júlia, Nereu e sua irmã. Olimpase
todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. 1 Coríntios 16 e 19. As igrejas da Ásia vos saudam no Senhor. Saúdam? Saúdam. Pega corrigindo Não errado. saúdam. Né? No Senhor, muitos vos saúdam. Áquila e Priscila, não é isso? Isso. Bem assim a igreja que está na casa deles. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que a elas pedem em sua casa. Filemão 2, irmã Vilma. Dá pra ler, irmã Vilma? Te peguei. Pensou que tá escondidinha. Ai, papai, vamos lá. É Filemões 2. Isso, Filemão 2. Paulo, primeiro de Cristo Jesus, é o irmão de Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia. E Arquipo. 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 Ai, meu Deus do céu. Nossos companheiros de lutas, e a igreja que está em tua casa. Essa bilheta está se escondendo. Deixa. Como a gente espera. Ministrando uns aos outros. A gente falou sobre isso por toda uma revista. Uns aos outros. Aliás, essa revista, meu irmão, caramba, que revista. Glórias a Deus. Então aqui ministramos aos outros, depois você lê em casa. Eu quero falar agora na outra página sobre a qualidade das células. Células, informalidade, ajuda a combater a religiosidade. Na nossa célula, o povo vem de bermuda, de chinelo, aquela coisa toda. Eu também gosto muito, hein? E não tem pecado nisso não, meu irmão. É melhor você estar na igreja de chinelo do que você estar no botequim de chinelo. Ok? Mas você, quando vai encontrar um juiz, você não vai de chinelo. É verdade. Existe um rito. Mas Deus não está olhando para a minha aparência. O juiz com certeza está. Ok? Então, se você vem de bermuda, você vem de chinelo. Eu normalmente estou de calça porque eu estou correndo do centro. Entendeu? Então, normalmente eu estou assim, eu estou querendo chegar um dia que eu possa botar meu chinelo e minha bermuda e ficar lá na célula, que maravilha. Amém? Então, não tem esse negócio de, não, o irmão tem que vir ataviado e não sei o que, se está de bermuda está em pecado e blá blá blá, blá, blá. Esquece isso. Esquece isso. Amizade e comunhão. Quando a igreja cresce, as pessoas correm o risco de se tornarem números e não as receberem atenção, passando a sentir solidão no meio da multidão. É triste falar, mas eu estava uma vez com o Silas no carro, você vai saber do que eu estou falando. Estava acordado ele? Estava acordado, esse dia ele estava acordado, por incrível que pareça, ou fingindo que estava dormindo, como ele também faz. Às vezes ele finge que está dormindo, tá? Ele tem disso. Aleluia. Às vezes ele finge que está dormindo. Amém? Descansando os olhos. Descansando os olhos. Aí uma irmã falou assim, eu gosto muito da igreja XYZ, uma grande igreja daqui de Campo Grande, porque lá eu entro, eu fico escondido e ninguém sabe nem quem eu sou. De chorar, irmão. De chorar, irmão. De chorar. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem quem você é, mas Jesus sabe quem você é. E outra coisa, quando você está escondido no meio de uma grande igreja, muitas vezes você está com um problema que se você dividisse com alguém, você resolveria. E a igreja não está preocupada com isso. Muitas igrejas, melhor dizendo, não estão preocupadas com isso. Agora, o pastor vai conseguir ouvir o problema de todo mundo, compartilhar o problema de todo mundo? Não. A pastora vai conseguir? Não. E é sempre bom lembrar, na nossa comunidade, menino com menino, menina com menina. Vamos lá, menino com menino, menina com menina. Glória a Deus. Para com esse negócio de menino estar discipulando menino e vice-versa. Não tem isso aqui. Amém? Crescimento ilimitado. Em todo mundo, as igrejas em células transcendem o limite físico dos seus tempos, que seus tempos comportam.
pois não estão limitadas às acomodações de um prédio, mas espalhadas pelas casas, além de que são facilmente adaptáveis. Irmãos, a nossa igreja é na rua Monazita 25, a Seara é na rua Monazita 25. Mas a Seara daqui a pouco vai estar em Caxias, daqui a pouco vai estar em Ramos, a Seara daqui a pouco vai estar em Angra dos Reis. Aleluia, eu creio nessa palavra. A Seara daqui a pouco vai estar ali, vai estar no Comari, vai estar não sei aonde. Então, na rua Monazita eu consigo alcançar um determinado número de pessoas. Onde a igreja se reúne nos lares, eu consigo alcançar outras. Não se esqueça, as nossas células são evangelísticas. E como células evangelísticas que são, a gente quer alcançar o maior número de pessoas. A pessoa já tem igreja, pastor, que ela seja uma bênção lá. Ok? Nada de discipular membro de igreja dos outros. Quem tem que discipular ele é o pastor dele. Glória a Deus. Agora, se o irmão sentiu no coração que quer vir para cá, quer ser membro aqui, glória a Deus. Fecha o teu ciclo lá, acerta a tua vida lá com o teu pastor, sai na bênção, como já aconteceu, e vem para cá. E aqui você vai ser discipulado ou discipulada. Então, cuidado. Na minha igreja é assim, eu sei que a tua igreja é uma bênção, querido. Pode continuar lá. A gente não quer tirar você de lá. Amém? Só que aqui, essa é a nossa maneira de crer, essa é a nossa maneira de ser igreja. E a gente não está aqui para discutir teologia. Qual a igreja é melhor que a outra? Porque no final das contas, todos vamos estar reunidos diante do Senhor. A igreja pura, a igreja santa, a igreja que não tem mácula. E lá não vai ter denominação. Vai ser uma única igreja. Amém? Amém. Pastoreio. As células que se reúnem nas casas são um tremendo meio de acomodação e pastoreio do rebanho. Cada líder cuida bem de sua célula, pois o número de pessoas é pequeno. Por sua vez, os líderes também recebem cuidado pastoral de seus supervisores, que também recebem acompanhamento de seus pastores. Isso possibilita aliviar os líderes de sobrecarga. Irmão, tu tem que viajar com tua esposa, com tua família, ok? Tu tem que cuidar da tua casa, tem que ter tempo para sair com teus filhos, aleluia, comer aquela boa picanha lá no Rei do Gado, no shopping, comer aquela pizza. Tá ruim, não tem problema não, vai ali na pracinha e toma um sorvetinho, mas tenha tempo com a tua família. Talvez você não possa comer a picanha, mas você pode comer o podrão da esquina, aleluia. Talvez você não possa comer o podrão da esquina, mas você pode ir lá quando a Tailine voltar com os caldos, tomar um caldo lá na Tailine, aleluia. Não sei nem se ela quer voltar, mas glória a Deus. Terra, aleluia. Amém? É isso, irmãos, pastoreio. Os irmãos, os líderes de células ajudam, os líderes de células, os líderes de treinamento, os líderes auxiliares, eles estão ajudando os pastores a pastorear o rebanho. Nenhum pastor consegue pastorear toda a igreja sozinho. Esquece isso. Isso é mentira. Sabe o que está acontecendo com isso? Esgotamento mental, esgotamento nervoso, filhos afastados do caminho do Senhor. Por quê? A igreja me tomou o meu pai. A igreja me tomou a minha mãe. Eu não quero nada com a igreja. Quem conhece a história assim por aqui? Meu irmão, tu tem que ter tempo para cuidar da tua família, que é teu primeiro rebanho. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Sem prostituir a palavra, eu posso dizer perder a sua casa. Falava com o Breno fazendo discipulado dele, ele nem sabia que estava passando por um discipulado. Eu falava, filho, olha só, o meu rebanho mais importante é a nossa família. Acima de qualquer coisa, depois de Cristo, vem você, sua mãe e sua irmã. E não é porque eu sou bonzinho não, irmão. É porque eu sei que Jesus já me cobrou a minha família. O caráter que eu estou formando neles dois, graças a Deus, hoje é um homem ou uma mulher, uma até casada, aleluia, e outro logo vai ser também, amém, em nome de Jesus. Está até pensando em comprar apartamento. Pastor, fica parando de falar com as intimidades dos outros, vai comprar apartamento, moço, deixa o moço comprar apartamento dele, aleluia. Deus formou o jardim primeiro, né? Depois botou o casal lá, né, irmão? Prepara o jardim primeiro, aleluia, glória a Deus. Não é verdade? Então, o meu rebanho mais importante é a minha família. Depois vocês, é claro, que eu os amo. Amém? Propósitos da célula: crescer em relacionamento com Deus. Quem aqui, depois da nossa transição, está orando mais? Eu. Quem aqui, depois da nossa transição, está fazendo mais convites? Quem aqui, depois da nossa transição, está pastoreando? Crescimento
Em relação, mas é verdade. Gente, você pastorear não quer dizer que você é pastor reconhecido pelos homens. Gente, vamos lá. É que as pessoas Deixa eu ver que elas são. confundem muito, né? Confundem. Porque elas acham que o pastor manda na igreja na vida dos outros. Na verdade, é ficar jogando, eles mesmos colocam. Olha lá. Ele mesmo deu um para apóstolos, outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores. 5 ministérios, beleza? Apóstolo, vai, finca a base, dá fundamento. Profeta, traz o céu para a terra. Evangelista, prega o evangelho e ganha as almas. Pastores, cuidam. Doutores, ensinam. Grosso modo é isso, beleza? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aperfeiçoamento dos santos, dos discípulos, dos membros, ok? Para a obra do ministério. O ministério que todo santo tem. Todo irmão em Cristo tem um ministério, ok? Então não ache que ministério é só para o teu pastor, é só para quem canta, é só para quem arruma a igreja. Aleluias, amém? Não, não é só não. Todo crente tem um ministério que Deus deu para edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É o quê? O que é o corpo de Cristo, igreja? Não, o corpo de Cristo é a igreja. Tá vendo aí? Tá vendo? Então, para o crescimento do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento da Filha de Deus, a varão perfeita à medida da estatura completa de Cristo. Irmão, para com essa religiosidade. Olha, o ministério de profeta e de apóstolo não existe mais. Só houveram 13, eu mostro na Bíblia que tem mais de 13. Eu provo para quem quiser na Bíblia que tem mais de 13. Porque eles dizem que em um momento o apóstolo vale, depois o apóstolo não vale. Apóstolo é do grego o enviado. Uma hora vale, na outra não vale mais. Não. Quando ele diz até que nós cheguemos a essa escala aqui. Agora olha o que eu falei lá atrás, 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. É Bíblia, irmãos. Naquele tempo já tinha enganador, já, tá? Ah, demais. Naquele tempo já tinha enganador. Hoje não tem não, mas só naquele tempo, amém? Glória a Deus. Mas o que? Equipar e treinar. Todo crente é chamado como ministro de Cristo e recebe o privilégio e a responsabilidade de ministrar os dons do Espírito. Providenciar apoio e cura. Providenciar cuidado pastoral adequado. Olha aí, ó. Desenvolver novos líderes. A célula é um ambiente altamente propício para o treinamento de novos líderes. Por meio das células, as pessoas são discipuladas, amadurecidas e conduzidas a um papel de liderança na comunidade. Ganhar, cuidar, treinar e enviar. 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 E assim a obra cresce. Ok? Ministrar aos de fora. Trazer pessoas a Jesus. Ok? Deixa eu ver que horas são. 8h30. Então, depois você lê em casa os benefícios de pertencer a uma célula. E nós vamos terminar aqui em elementos que compõem uma célula. Não, outros elementos aqui tem tanta coisa boa aqui. Olha lá, ó. As células integram os novos decididos com maior eficácia. As células estendem os limites de crescimento. Desenvolveu a apostila. Oi, essa apostila, não foi eu não, pode ficar em paz. Não foi eu não. Tem nem tempo para isso, Júlio. Essa apostila. Não foi eu não. Na verdade, não foi eu não. Essa apostila é da Igreja Paz Church, lá de Santarém, né, do Método Discipulado Apostólico, MDA. Que é a mesma coisa, a visão é a mesma lá do pessoal de Santarém, do pessoal de São Paulo, de Fortaleza, da Atitude, de tantas outras igrejas. Então, para que eu vou criar algo novo? Já está pronto, irmão. É igual foi falado lá no sábado. Copia e cola, irmão.
E se marcar, ainda bota logo o embleminho da Seara ali, tranquilo. Ué, porque tem a aprovação pública deles, pode copiar, pode divulgar, pode fazer. Sem problema nenhum. Até isso é diferente, né? Pois é, cara, porque eu não retenho para mim. Eu entendi, eles aprenderam que quanto mais eles dão, mais eles recebem. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso na igreja? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Verdade. É o que eu sempre falo na hora dos dízimos e das ofertas. Não quer ofertar, não precisa, fique em paz. Deixa que o pastor gosta uma oferta. A bênção vem para mim. Glória a Deus, não quer ofertar, não precisa não, deixa que eu oferte. Tranquilo e calmo. Mas quando você fala em dar, não se fala só em questão financeira. Porque a coisa mais fácil que existe, irmãos, de fato e de verdade, é você dar dinheiro. Dar dinheiro é bolinho de dar. Eu nem era crente, eu já era dizimista ofertante. Você acredita nisso? Eu não era crente e eu já era dizimista ofertante. Qualquer dia eu conto isso para vocês, se eu não contei ainda. Já conhece essa história, Silas? Não? Qualquer dia eu conto isso para você. O pastor não conhece não, já falei só umas 78 vezes para você. Sério, meu bolso se converteu primeiro. Vamos lá, para finalizar. Elementos que compõem uma célula, membros. Todos aqueles que se reúnem regularmente no grupo pequeno com a intenção de exercer as funções e princípios já estudados nesta lição, de acordo com o modelo adotado e praticado por esta igreja. Pode ser um convertido a Jesus, membro da igreja e mesmo ainda não cristão. Membros são todos aqueles que fazem parte regularmente do corpo daquela célula, mas ainda não são líderes. Então o cara que foi 3 vezes ou mais na célula já é o membro daquela célula. Irmão, chegou, sentou. Eita! Procura, pastor, porque eu estou aqui. Eu reparei. Reparei. Então todo aquele que já foi mais de 3 vezes já é membro da célula, irmão. E por que, pastor, esse negócio de membro da célula ou membro da igreja? Porque a gente precisa organizar. A gente precisa quantificar. Irmãos, entenda uma coisa. Esse negócio de número é bobeira. Vocês estão fazendo esse negócio de célula só para fazer a igreja crescer. Irmão, tomara que fosse. Quisera que fosse, cara, assim tão fácil. Você não pode idolatrar os números, aquilo que nós chamamos de numerolatria. Mas você também não pode ter medo dos números, aquilo que nós chamamos de numerofobia. Não se esqueça que a Bíblia tem um livro especificamente dedicado aos números. Tu pode perceber que durante toda a Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, tem contagem, tem organização, tem tudo isso. Aí eu, o bonitão aqui, vou querer fazer diferente do que já está estabelecido na Bíblia. Dá licença. Irmão, você está fazendo isso para que a tua igreja cresça. Querido, fique em paz. Se é isso que você acha, eu não vou brigar contigo. Até porque está faltando tempo para brigar. Na boa. Mas uma coisa eu te juro, não vai ser igual essa noite, irmãos. Eu acordei 2h30 da manhã, não dormi mais. Acredita? Aí eu fui orar por vocês. Aleluia. Fui orar por vocês, glória a Deus, amém? Quando Jesus chama de madrugada, tem alguma coisa na história, né, irmão? Honras e glórias a Jesus. Então, a gente precisa organizar. Ok? Eu botei aí núcleo de célula, mas isso aqui é aquele núcleo duro, aquele grupo, sabe? Entende? Irmã Vilma, Sílulas. Nacionalizou. Telemachebe naracebe. Sílulas. No dia seguinte. Irmã Vilma, Silas, Júlio. Esse povo todo aí, esse núcleo duro. Ok, esse é o núcleo da célula. Gostaram do Sílulas, né? O povo gosta de descontrair. Eu gosto. Irmã, desculpa, eu esqueci seu nome. Dulce. Irmã Dulce, é isso aqui, tá? O tempo todo, tá? Esse pessoal é meio piadista, sabe? Fica essa zoeirinha o tempo todo. Aquele ali acha que joga bola, sabe? Aquele ali acha que é bom de bola, nunca viu uma bola na vida. O outro acha que é jogador de videogame. Meu Deus, sério. É tudo assim, fica em paz, tá? Essa zoeira é isso aí mesmo, tá? A alegria do Senhor é a nossa força.
Líder de célula é um membro que amadureceu, entendeu a visão e o propósito do reino de Deus e da igreja local e está disposto a exercer o sacerdócio em benefício dos outros irmãos. Ele doa seu tempo, dons e talentos para ver a grande comissão de Jesus se cumprir na sua família, na igreja e no mundo. O líder de célula é alguém que cumpriu com todos os requisitos para assumir tal função. Ele está avançando no trilho de liderança da igreja. Mais para frente a gente fala sobre isso, porque mais para frente a gente vai ter que estabelecer um trilho de liderança, ok? O que acontece quando a pessoa chega e ela vai crescendo, os cursos que ela vai fazendo, maturidade cristã, até chegar, ok? A liderança de uma célula. Com o tempo não dá para a gente fazer tudo, irmãos. Não dá, então a gente vai fazer o essencial, depois a gente vai crescendo nisso, ok? O que significa dizer que ele tem discipulador, está aberto a discipular outros. O que é um discipulador? Ele é um... Quem que é um discipulador, irmãos? O discipulador é alguém que ensina o que aprendeu. E o discípulo é alguém que aprende de alguém que já aprendeu. Agora, como é que o discipulador vai ensinar se ele não aprendeu? Um irmão, certa vez não, há poucos dias, falou assim: agora eu entendi. Você, discipulador, você vai ter que estar pronto e aberto a ser mal interpretado. Vai. Você, discipulador e discípulo, você vai ter que aprender a ser confrontado. Ok? Porque o confronto tem por base o amor. Até isso é diferente. A afronta tem por base o ódio. A primeira coisa que nós fazemos quando vamos começar a discipular alguém é mostrar as nossas feridas, quem nós somos. Olha, eu estou aqui porque eu caminhei um pouquinho mais do que você, mas eu não sou melhor do que você em nada, estou aqui para te ajudar você a crescer. E vamos crescer juntos. Quando você cresce, eu cresço também. Eu tenho que falhar também. Eu vou no banheiro também. Ok? Tem dia que eu também estou com sono e não estou a fim de levantar. Semana que passou eu só treinei segunda-feira. Porque a semana inteira eu saí para academia, aleluia. Aí quando eu não vou para academia eu fico no sapatinho, não posto foto não, só posto quando eu vou, claro. Tá pensando o quê? Né? Não tem status. Não tem status, aí não tem fotinha no Instagram e no Facebook. Então, meus irmãos, todos estamos crescendo com todos, não tem ninguém melhor do que ninguém aqui não. E o primeiro aluno sou eu. Se eu não sentar para aprender, irmão, eu não tenho nada para te ensinar. Eu vou chegar aqui, ou então daqui a pouco as minhas mensagens estão se tornando repetitivas. Quem tem glória, dá glória, e quem tem aleluia, dá aleluia. E qual foi a palavra que ele pegou? Não sei, mas foi uma bênção. Se você não abriu a Bíblia, você não leu o texto, você não explicou e não aplicou na sua vida e na vida do outro irmão, você não pegou. Você fez qualquer coisa menos pegar. Pode até ter dado um show, feito chover fogo, mas não pegou. Ok? Supervisores, coordenadores e pastores de rede. Vai acontecer, os primeiros vamos ser nós. Os primeiros vamos ser nós. Parece que deu certo. São aqueles líderes que já multiplicaram suas células várias vezes e agora funcionam na posição de, entre aspas, bispos, ajudando a garantir o bom andamento das células através do cuidado, assistência a esses grupos. Bispos, o que significa a palavra bispo? Pastor de pastores. Pastor de pastores, supervisor de pastores, líder de pastores. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, porém, que o bispo seja 1 Timóteo capítulo 3. E é legal, né? Essa aqui eu nunca sei repetir porque eu amo essa passagem, isso aqui. São 17 características. 16 falam sobre o caráter e apenas uma fala sobre o talento. Para Deus, mais importante do que talento é caráter. Ele não está nem um pouco preocupado com o meu e o seu talento, porque foi Ele quem nos deu. Ou a gente acha que a gente sabe alguma coisa porque a gente... gênios. Vamos chegar a lâmpada para sair aqui, gênio. A gente aprendeu de alguém, irmão.
A gente precisa ser humilde a tal ponto. Glória a Deus. Os supervisores geralmente cuidam de 4 ou mais células, mas nunca devem passar de 7. Isso a gente vai falar para frente. E o pastor presidente, eu prefiro falar pastor titular, tá? É o pastor titular da igreja, o nosso líder maior dentro da igreja local, o pastor da visão. Por que eu prefiro o pastor presidente, pastor titular a pastor presidente? Porque pastor presidente é algo que a lei ordena, tem que ter um presidente. E o pastor presidente, no caso sou eu, a vice é a pastora, ok? Mas eu me vejo mais como pastor titular do que como pastor presidente. Porque se amanhã ou depois Deus quiser me substituir, Ele substitui e está tudo bem. Eu estou atrás do céu. Glória a Deus. A visão e a responsabilidade final das células são dele, não podendo ser transferidas ou delegadas, apenas compartilhadas com todos os demais níveis acima. Se não for assim, a igreja sofrerá e não refletirá os anseios do Espírito Santo para cuidado eficiente do rebanho. Glórias a Deus. Perguntas?